nós não vamos falar, hoje não é uma aula específica. Hoje eu vou falar do artigo 7º da Constituição, que traz ali uma gama de direitos que devem assistir ao trabalhador, que vão reger a relação de emprego, tá? Então esse vídeo não é uma aula, é só uma passada para que vocês conheçam esse artigo 7º, beleza? Eu vou ler o artigo e vou explicando para vocês um pouquinho de cada inciso. O caput do artigo 7º fala assim, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Agora vem os incisos. Inciso 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Os termos da lei complementar preverá indenização compulsória, dentre outros direitos. Aqui é a previsão lá daquela multa do fundo de garantia de 40%. Né? Ou seja, o direito do trabalho deve prezar pelo contrato, para que não seja rompido por qualquer motivo. Né? O inciso 2 fala assim, seguro-desemprego nos casos de desemprego involuntário. Então aqui está a previsão do seguro-desemprego, que você vai lá e quando perde o emprego, recebe aquelas parcelas e tudo mais. Tá? Interessante que ele fala aqui desemprego involuntário, ou seja, aquele que pede demissão não tem direito, né? Mas eu creio que a maioria de vocês já deve ter passado por essa questão de perder o emprego, ter ou não seguro. Tá? 3. Fundo de garantia por tempo de serviço. Aqui está instituindo o FGTS, né? Então, aquele 8% que é depositado todo mês e o empregado, em alguns casos, pode levantar. 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a vinculação para qualquer fim. Vamos lá. Aqui é a previsão do salário mínimo nacional. Então tem que ter um salário mínimo nacional, só que ele deveria ser capaz de atender todas essas coisas, né? As necessidades básicas da família, moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. E nós sabemos que ainda não é o suficiente, né? Mas existe essa previsão constitucional, sendo vedada a vinculação para qualquer fim, ou seja, não pode estabelecer contratos e mais com base em salários mínimos, tá? 5. Piso salarial proporcional à complexidade do trabalho. Sim, quando tem a convenção coletiva, é estabelecido os pisos salariais, né, que normalmente eles são acima, porque abaixo não pode ser, do salário mínimo, e você tem funções, e conforme a complexidade, quanto mais complexo tem que ganhar mais, é isso que está falando esse inciso. 6. Irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção coletiva ou acordo coletivo. O salário não pode ser diminuído, mas com algumas regrinhas, né, na convenção coletiva, em alguns momentos, isso até pode acontecer. 7. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. O que é isso? O vendedor lá, ele recebe a comissão. Mas o que a lei está dizendo? O que a Constituição está dizendo no, no 7? Que ele está dizendo que o vendedor tem que ter garantido pelo menos um salário mínimo. Então, ele não vendeu o suficiente, mas ele tem que ter garantido um salário mínimo. Tá? 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Ou seja, o 13º ele tem que ser
com base em toda a remuneração. Não só, vamos pegar o exemplo do vendedor, ele tem um fixo e um variável. Então ele vai receber só sobre o fixo? Não, ele vai receber sobre a remuneração integral. Nós vamos falar aqui sobre cálculo de 13º, mas apenas dos incisos do artigo 7º. 8. 13º, esse já foi. 9. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Por quê? Porque o trabalho noturno ele é mais desgastante, né? É o momento que as pessoas comumente estão dormindo. Por isso, esse trabalho tem que ser melhor remunerado. 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, né? Então, o salário tem que ser protegido e aquele que não paga de maneira intencional, entenda, intencional aqui não é aquele que não paga porque não tem condições de pagar, é aquele que não paga porque não quer pagar. Ele tem condições, mas não quer pagar, né? Vamos entender aqui, não é aquele que do ponto de vista de alguém ele tem condições, mas no ponto de vista dele ele não tem condições. Vamos pensar assim, olha, o empregador ele tem que pagar 10 mil reais de folha de pagamento, ele precisa comprar matéria-prima, ele precisa pagar um financiamento bancário, né? E ele opta, e ele tem lá 8 mil reais, então ele já não tem para a folha completa. E ele paga só uma parte da folha, uma parte, paga 3 mil dos 10 mil de folha de pagamento, deixando mais da metade da folha de pagamento sem pagar. Embora alguns possam dizer, não, ele tinha condições de pagar 8, ele ainda não tem condições. Vamos pensar, quando ele fala em retenção dolosa, é aquele que tem realmente a condição de pagar, mas não quer pagar. Tá? E aqui não estabelece o crime. Aqui ela diz que vai ser crime. Esse crime precisa ser criado em outra legislação, tá? Não na Constituição. 11. Participação nos lucros ou resultado desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Aqui ele está trazendo a questão do PLR, ou muitos falam assim, né? Participação nos lucros e resultados. É algo interessante, mas eu entendo que isso é um posicionamento pessoal meu, que não tem nada a ver, a Constituição está aí e está está trazendo essa previsão, então vem a convenção coletiva e determina como que vai ser essa participação nos lucros, tá? Mas eu entendo que é complicado você simplesmente falar em participação dos lucros quando há prejuízo. Porque muitas vezes essa participação nos lucros ela não tem nenhuma referência, as maiorias que eu vi, ela não tem ligação com o lucro ou não da empresa. É só um valor a mais que pagar para o trabalhador, né? Então, dessa forma, eu não acho muito legal. Mas isso é um posicionamento meu e o que eu quero hoje é mostrar mais os incisos para que vocês possam ver o que tem nesse artigo da Constituição. 12. Salário família pago em razão do dependente para o trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Ela determina aqui que o trabalhador de baixa renda ganha um valorzinho a mais por filho. E é um valorzinho mesmo, né? É bem pequenininho. 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, ele dá a regra principal de 8 horas dia 44 por semana, tá? Mas abre a possibilidade dessa negociação. O 14, ele fala assim, jornada de 6 horas para trabalho realizados em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Mesma coisa, né? Empresas que trabalham aí sem parar, coloca turno de 6 horas, mas também abre espaço para essa negociação. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. É o que diz o 15. Então veja,
tem que descansar uma vez por semana, uma vez a cada 7 dias. Mas não precisa ser todos os domingos, preferencialmente aos domingos. A legislação ela diz que tem que ser um por mês, tá? Mas a Constituição ela fala preferencialmente. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% ao normal. Aqui ele está falando é da hora extra, né? O adicional de hora extra, no mínimo, vai ser de 50%. 17. Gozo de férias anuais remunerada pelo menos um terço a mais que o salário normal. Então, quando você sai de férias, você ganha além do seu salário, daquele período que você não vai trabalhar, você ganha um terço a mais, né? Então, é a previsão constitucional, nós chamamos aí esse de terço constitucional. 18. Licença a gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. Aí é a previsão da licença maternidade. 19. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Também aqui falando da licença paternidade, mas ao contrário da maternidade não traz o tempo, a lei que diz o tempo, né? 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos no termo da lei. Aqui fala que a lei deve proteger, incentivar o emprego da mulher. Tá? Então, aqui é uma norma aberta, uma norma para que venha uma lei e diga como isso é feito. Tá? 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Então, ele também, novamente, está pedindo uma lei aí, mas ele instituiu o aviso prévio no mínimo de 30 dias. O contrato de trabalho por tempo indeterminado, quando ele for terminar, tem que ter um aviso de 30 dias. E conforme passa o tempo, esses dias vão aumentando, pode ser maior, né? 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Aqui ele está falando da segurança do trabalho, dando a importância constitucional a isso. 13. Adicional de remuneração para atividades penosas, salubres ou perigosas na forma da lei. Né? Os adicionais, insalubridade e periculosidade estão previstos aqui. Aposentadoria. E aqui vale a gente lembrar que a aposentadoria não serve para manter a qualidade de vida. Serve para manter o mínimo necessário. Então não pensa que você vai se aposentar e vai ganhar tanto quanto você ganha hoje. E nem essa é a ideia da Previdência. A Previdência serve para que o aposentado, trocando em outras palavras, não morra de fome. É essa a ideia. Tá? Não é dizer assim, o aposentado vai viver tão bem quanto ele viveu enquanto trabalhava, para evitar a miserabilidade. Tá? Esse é um princípio da Previdência. 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Né? Isso ainda não é implementado, mas algumas empresas já colocam isso em prática, né? Com creches pré-escolas. Vale lembrar que a partir do sexto ano, de 6 anos, você tem idade escolar. Aí é obrigação do Estado. Embora aqui também podemos entender que também existe uma obrigação estatal com relação a isso. Tá? Muitas vezes o Estado é cobrado. Mas o Estado não consegue, então muitas empresas adotam esse benefício. Né? 26. Reconhecimento das convenções e acordo coletivo de trabalho. Convenção coletiva, acordo coletivo tem valor, é isso que é acontecendo. 27. Proteção em face à automação na forma da lei. Por quê? Porque a automação ela vem roubando o posto de trabalho, mas a ideia é proteger esse trabalhador. Impedindo a automação? Não. Né? Mas
visando com outros meios que esse trabalhador tenha um outro espaço no mercado. Mas a Constituição também não fala como. Tá? Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização, a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Né? Aqui ele fala um conceito, fala de dolo, que é a intenção de, e culpa é quando não agiu com a diligência necessária. Né? Então, ele está determinando que exista esse seguro acidente de trabalho, contra acidente de trabalho, que não exclui a indenização. Tá? Mas também não diz como, é necessário que a convenção coletiva ou uma lei infra diga como que isso vai acontecer. 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos até o limite de 2 anos da extinção do contrato de trabalho. Aqui ele está falando do prazo prescricional das ações trabalhistas. Então, quando o indivíduo é demitido, ele tem 2 anos para propor a ação e do dia que ele propor, ele pode pedir 5 anos para trás. E ficou, o que passou de 5 anos, ele não pode reclamar mais, tá? 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, assim, eu não posso pagar menos, eu não posso dar uma função menor, eu posso contratar alguém ou não por ser homem, mulher, velho ou povo, branco, preto, amarelo, verde, ou casado, solteiro, divorciado, viúvo, tá? Proíbe. Proibição de qualquer discriminação no tocante de salário, critério de admissão do trabalhador com deficiência. Né? Então, eu não posso deixar de contratar alguém pelo fato de ser, posso pagar menos pelo fato de ser deficiente. Proibição de distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual entre os respectivos, entre os profissionais respectivos. Ou seja, não é para ter um preconceito de um trabalho entre e outro, tá? 33. Proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo nas condições de aprendiz a partir dos 14. Então, esse inciso ele fala, antes do 14 não pode trabalhar de jeito nenhum. Dos 14 a 16 pode ser aprendiz. Dos 16 aos 18, né, ele pode trabalhar, mas não não trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Só a partir dos 18 anos que ele pode trabalhar nessas condições. Inciso 34. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e trabalhador avulso. Né? Então, essa igualdade tem que ser buscada. Ainda não existe, mas tem que ser buscada. O parágrafo único ele fala assim: são assegurados às categorias trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 31 e 33, e atendidas as condições estabelecidas em lei e observados a simplificação do cumprimento de obrigações tributárias, e acessórias, decorrente da relação de trabalho e suas peculiaridades previstos no inciso 1, 2, 3, 9, 12, 5 e 28, bem como sua integração à Previdência Social. Daí veio com a emenda de 2013, que trouxe vários direitos aos trabalhadores domésticos e não deixou claro, estabelecendo aí diversos direitos ao trabalhador doméstico. Espero ter ajudado vocês aí nesse artigo 7º. A ideia não é uma aula, a ideia é vocês terem contato e entender do que fala um pouco esse artigo 7º, que é a ancoragem, por exemplo, para as negociações trabalhistas. Beleza, pessoal? Muito obrigado da atenção de vocês e são as aulas de nossos